Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. O filósofo italiano Norberto Bobbio nos lembra que a democracia liberal é o governo das leis e não dos homens. Desde a promulgação da Constituição de 1988, a democracia no Brasil evoluiu. Tivemos eleições limpas e livres, alternância de poder, imprensa livre, liberdade de expressão e respeito aos direitos individuais. Não foi um período perfeito, mas a independência dos poderes, o respeito à Constituição e os freios e contrapesos institucionais funcionaram relativamente bem. Mas a abertura do famigerado inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal em 2019 marca o fim da democracia das leis e o início da arbitrariedade dos donos do poder. Inquéritos sigilosos por tempo indeterminado e censura da liberdade de expressão impostas aos parlamentares, cidadãos e jornalistas representam uma clara violação da Constituição e das liberdades individuais. Além disso, o governo impôs sigilo em mais de 16 milhões de documentos que revelam como foram gastos mais de 600 bilhões de reais do nosso dinheiro, do contribuinte. Os dados sumiram da plataforma Transfere.gov. Afinal, o Brasil está passando por um soluço de arbitrariedade ou está lentamente destruindo os pilares da democracia liberal? Esse é o tema da minha conversa com o professor do INSPER, Fernando Schiller, um dos mais notáveis cientistas políticos da atualidade. Schiller, seja muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Obrigado, Dávila. Olha, um prazer estar contigo aqui para a gente conversar sobre o Brasil. Vamos lá. Então, esta crise de arbitrariedade que nós estamos passando, com censura, cerceamento de liberdade de expressão, é um soluço de arbitrariedade ou é uma tendência que vem ocorrendo no Brasil e no mundo de degeneração da democracia liberal? Olha, Davi, eu diria assim que é um problema global. Acho que existe sim um problema global. Nós estamos vivendo o que eu chamo assim, uma destruição criadora da democracia. Eu estou me referindo, obviamente, ao Conselho Schumpeter. Você teve uma explosão, uma revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica ela afeta, o modo de funcionamento das democracias. O que aconteceu? Você tem as instituições tradicionais de filtro da democracia liberal, quer dizer, as instituições de intermediação, partidos, parlamento, mídia profissional, né, o próprio sindicatos, etc., perderam, não perderam todo o poder, obviamente, mas perderam muito do poder e basicamente perderam a hegemonia, digamos assim, do processamento da opinião pública, do processamento da própria democracia. Assim. Então, novos atores surgiram com novas ideias, né? Em parte, a política migrou para temas da chamada guerra cultural, que são temas muito menos afeitos a consensos. Você pode ter mais consenso, por exemplo, quando a gente fala do problema orçamentário, uma reforma da Previdência. Mesmo esses temas às vezes são complicados, mas vamos lá, são temas econômicos. Agora, como é que você vai ter consenso em temas comportamentais, temas éticos, temas às vezes religiosos? O papel do homem e da mulher, o papel da família, o aborto, etc. Então essas questões elas afloraram na política. Por que elas afloraram? Isso em escala global. Em função porque as pessoas entraram, né? As pessoas ganharam poder com a revolução tecnológica, então milhões de pessoas passaram a fazer uso não mediado da palavra e colocaram as suas demandas. E as suas demandas não eram as demandas das instituições, não eram essas demandas de política econômica, essas coisas que a gente gosta. A gente gosta de política, gosta de economia e tal. Então isso acirrou a democracia, por isso que casualmente eu estudei muito John Rawls quando eu era acadêmico e tal, eu sou acadêmico, mas quando eu era fazer doutorado, o John Rawls dizia assim, nós vivemos uma sociedade aberta, uma sociedade aberta é uma sociedade que não tem consenso, nós produzimos alguns consensos provisórios e podemos combinar e ter um consenso sobre as regras do jogo, né? Mas do ponto de vista ético, normativo, religioso, ideológico, não vai ter acordo, que bom. Que bom, quem tem acordo é comunidade, associações, mas a sociedade não. Então isso explodiu. E aí tem um problema, né? Esses novos agentes, né? Esses novos eleitores, novos personagens, etc., desalojam o poder, é uma mutação do poder. Quem escreveu um livro muito interessante sobre isso há 10 anos atrás é o Martin Gurri, né, A Revolta do Público. Ele não era um intelectual, ele era um cara mais ligado à estratégia e tal. E ele percebeu isso há mais de 10 anos. Houve uma, digamos assim, uma reconfiguração de elites na democracia, né? Só que isso incomoda.
Isso incomoda, né? Você tem que aceitar que tem agora uma tal de extrema-direita. Você tem que aceitar que tem os conservadores de um lado, né? Os identitários de outro. Então, mas o Brasil tem, eu não vou me estender aqui, mas o Brasil acho que tem uma particularidade nisso, né? O Brasil tem uma tendência, eu descobri que nós cometemos velhos erros, né? Tinha, aliás, o governador Antônio Brito, lá do Rio Grande do Sul, ele dizia assim, pessoal, vamos só cometer erros novos, por favor. ele gostava de dizer assim. E nós estamos cometendo erros velhos, né? Porque o Brasil tem uma tradição política, tu conhece melhor do que eu, que é a tradição chamada autoritarismo instrumental. Quem definiu esse conceito foi entre outros, foi o Ivan Guilherme dos Santos, nos anos 70. Quer dizer, de tempos em tempos, nós caímos na tentação no Brasil de que uma pitada de autoritarismo é importante, é necessária, é aceitável para corrigir a democracia. O Carlos Lacerda tinha essa ideia, né? Vamos uma pitada de autoritarismo. O golpe de 64, em última instância, foi nessa ilusão, né? Então, assim, bom, isso afeta às vezes a direita. Quando a turma estava na frente dos quartéis lá, eles queriam, quem sabe o general entra aqui ou corrige esse negócio, depois a gente continua, né? E agora, isso é o Oliveira Viana, ele remete ao Oliveira Viana, que eu acho que o Oliveira Viana pode ser interpretado de outra maneira, mas nós não seríamos uma sociedade plenamente preparada para uma democracia liberal. Nós precisamos de um pouquinho de Estado, nós precisamos de tutores, nós precisamos de alguém que corrija a desordem informacional, etc., para a própria democracia, curiosamente, poder funcionar. E, na minha opinião, se a gente olhar o discurso que sustenta esses inquéritos, a ideia da democracia militante, de que algumas pitadas de afastamento das garantias individuais são necessárias para proteger a própria democracia. Então nós temos que lançar mãos de instrumentos que não são bem democráticos em nome da democracia. Isso é uma velha tradição brasileira, só que é um erro. É um erro por quê? Porque esses instrumentos de provisórios acabam se perpetuando. Nós já estamos há 6 anos, mais de 6 anos. Vai ser mais 6, Então é um erro isso. Acho que o Brasil precisa se dar conta, todo o país, os intelectuais, a mídia, né, que vamos dizer, o afastamento das garantias institucionais, o afastamento da letra da Constituição, a médio e longo prazo, é um grande erro para o país. Isso que você falou é muito importante, porque parece que há momentos na qual a liberdade começa a incomodar, porque ela parece que caiu na baderna, na ruaça. E aí é preciso restabelecer a ordem, né? É sempre uma grande discussão entre a democracia liberal e, vamos dizer, uma democracia iliberal, ou mais até conservadora, que a liberal preza, é preciso existir liberdade para nós garantirmos os direitos, a ordem. E a conservadora tem o outro lado. Primeiro a ordem, depois a gente trata da liberdade. E aí um pouco essas escorregadas autoritárias que você bem pontuou na história do Brasil. Aliás, a República já nasce numa história dessa, não a ordem, porque a democracia, a monarquia está em decadência e tal. Então, agora, no momento que nós estamos, parece que tem um fenômeno novo, eu gostaria de escutá-lo. Sempre as instituições, mesmo que tinha essa baderna, sempre tinha dentro das instituições uma ala do bom senso. Mesmo dentro do Supremo. Olha, tem maluquice lá acontecendo no Congresso, medidas populistas, mas para aqui no Supremo. Ou dentro do Congresso, ou na imprensa. Sempre esses filtros funcionaram. Agora parecem que esses filtros estão ou tomando partido ou estão desarticulados para fazer esse papel de freio e contrapeso. O que aconteceu particularmente neste momento da história do Brasil, que esses filtros que funcionaram ao longo do tempo, bem ou mal, parece que agora perderam credibilidade e até o poder de influenciar o destino do país? Olha, aí dá para ver uma espécie de tempestade perfeita, né? Nós cometemos muitos erros. A teoria do acidente de avião, né? Tem que acontecer muita coisa errada para chegar naquele... Né? A gente errou muito aqui, né? Vamos lá, né? Eu me lembro que há 10 anos atrás, exatamente 10 anos, a gente discutia no Brasil o fim da censura biografia, lembra? Que foi saudado como uma medida altamente liberal, democrática, etc. Aliás, defendida pelo Caetano Veloso na época, pelo Gilberto Gil, etc. Fizemos o fim da lei de imprensa. O Brasil vinha numa trajetória onde o tema por liberdade de expressão era quase um consenso, ou pelo menos a gente achava que era quase um consenso, né? A gente só testa realmente a convicção da liberdade de expressão quando o conflito se complica, quando há realmente antagonismos em jogo, né? Então a gente errou. Por exemplo, justiça eleitoral no Brasil era uma formalidade, né? Quem acompanha a eleição no Brasil sempre aparecia às 5 horas da tarde, domingo, né?
o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fazendo aquele comunicado oficial que ninguém escutava muito, ele dizia, não, as urnas funcionaram aqui, teve boca de urna ali, mas deu tudo certo. Bom, acabou. Agora não, a Justiça Eleitoral virou protagonista do processo. Eu participei das eleições, eu acompanhei, eu cobri pela televisão Bandeirantes lá as eleições na Argentina. Foi altamente polarizado, cheio de fake news, com tudo. Não pense que a Argentina é diferente do Brasil. Aliás, até às vezes é mais acirrado lá. Não teve nenhuma intervenção da Justiça Eleitoral no debate. Não teve censura. Não teve ninguém dizendo, não, temos que tirar do ar isso aqui, tirar essa ideia do ar. Tem desordem informacional. No Brasil se usou o argumento de, imagina, nós tivemos escândalo do Petrolão, escândalo do Mensalão, depois todas as denúncias da Lava Jato. Aí o candidato, o candidato acusa o outro, dizendo, olha, tem provavelmente corrupção no governo. Não pode falar, porque a desordem informacional não pode associar ditadores latino-americanos, que são amigos históricos, né? Então, assim, coisas são bizarras, são absurdas, né, que nós vivemos. Daí censura um filme que eu não sei nem qual é o conteúdo, mas tem um título meio estranho, a facada do Bolsonaro, não pode ter censura prévia, mas nesse caso vamos botar uma censura préviazinha aí, que não tem problema. Então, muita gente interpreta isso, né, como esquisitices, né, como mesquinharias, como acidentes de percurso. Então nós não teríamos um grande problema na democracia brasileira, nós teríamos uma sucessão de acidentes de percurso. Eu já vi muito essa interpretação por aí. Então seria um exagero dizer que é um problema institucional no Brasil. Daí você diz, não, mas eles censuraram aquele grupo lá no WhatsApp, o cara fez um joinha, banido. Bom, mas e o youtuber esse que sugeriu a liberdade de expressão ampla, os partidos banido? Não. Mas os jornalistas mas e o fim da imunidade parlamentar? Aí tu vai citando. É muito acidente de percurso, né? É uma estrada toda cheia de acidentes, né? É verdade. Então, assim, o país precisa parar e pensar o que aconteceu. Então, você faz uma interpretação do artigo 43, dando jurisprudência, assim, jurisdição, desculpa, do STF sobre a humanidade inteira, né? Sobre tudo que acontece, inclusive, no espaço digital. Aí você diz que pessoas, brasileiros, sem foro por prerrogativa de função, devem ser julgados em primeira instância na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí você diz que as penas, as investigações, a culpabilidade não deve ser individualizada. Aí você vai acumulando isso, acumulando essas coisas. Você prende um sujeito 6 meses porque ele teria fugido do Brasil, ou tentado fugir do Brasil, quando é claro que ele não fugiu e nem tentou fugir do Brasil, né? E essas coisas, daí você proíbe os investigados de se expressarem. Então as pessoas não podem se expressar. Então são centenas e centenas e centenas de casos. Eu brinco sempre que eu virei nos últimos anos no Brasil um arqueólogo do absurdo. Eu não sou cientista político, sou professor, sou arqueólogo do absurdo. Eu fico arquivando esses casos e eu acho estranho, assim, antropologicamente, quando nós estamos diante do absurdo, a gente tem uma tendência a dizer assim, isso aí não existe, isso não pode ser. Eu participei de um congresso na Inglaterra, faz alguns meses atrás, um congresso sobre livre expressão, com acadêmicos do mundo inteiro, sabe? E eu fiz um relato sobre o que estava acontecendo no Brasil, puramente objetivo. Boa parte não acreditou, eu tive que mostrar. Não é possível uma coisa dessa. Quer dizer que vocês baniram alguém da internet, num grupo de WhatsApp, por já não dizer nada? Foi o caso, né? O Luciano Hang, Luciano Hang, é o empresário esse da Havan, ele foi banido 2 anos na internet porque ele estava num grupo de WhatsApp e porque baniram ele. E, em grande medida, isso vai na onda da polarização. Então, tem uma parte que não gosta do sujeito. E por que você não gosta do sujeito? Porque ele é do outro lado. Então, tá bom. Então não tem problema. Então, tinha que ser banido mesmo. Só que não é assim que funciona uma democracia liberal. Uma democracia liberal, ela tem uma base de direitos que estão um pouco acima. Eles devem estar acima do pluralismo, da divergência, que é natural, das oposições, das paixões, das afetividades, né? Por isso eu já te falei algumas vezes que eu voltei a ler o Sérgio Buarque, porque é isso, essa é a ideia da cordialidade. Nós somos muito associados a esse mundo dos afetos, né? Então a gente quer julgar o direito pela ótica do afeto político, só que não funciona assim, né? Ou, por exemplo, agora no Brasil, me preocupa muito, Felipe, que a AGU, todo respeito aos profissionais da AGU, mas a AGU entrou no mundo da censura. Entrou. Como é que a AGU agora processa um documentário, que eu não vi, mas processa lá, sobre a Maria da Penha, feito por uma produtora de vídeo,
né, que, segundo a AGU, teria distorcido os fatos. Mas cabe à AGU agora dizer o que é verdade, que é mentira. Monitoramento de documentários no Brasil para ver os que distorceram fatos. Bom, distorcer fatos, né, isso é um julgamento altamente subjetivo. E todo documentarista faz uma certa leitura dos fatos. Enfatiza um aspecto, enfatiza outros. Você imagina agora que vai entrar um governo, vamos supor que entre um governo de direita e dê o mesmo poder, exatamente o mesmo poder para a AGU, e vai pegar os documentários de esquerda, que obviamente ela vai considerar que distorceram os fatos, e mandar a máquina jurídica do Estado brasileiro processar aquelas pessoas porque eles distorceram fatos. Bom, acabou. E isso acabou. Se há uma coisa que define democracias liberais no mundo inteiro, é o executivo não entrar, não censurar a opinião, não ser guardião de opinião. Que o judiciário faça isso já é um problema. Mas o executivo, por definição, é uma instituição de natureza política, né? Então, enfim, nós estamos com um problema complicado, sabe? Mas, tocando exatamente esse ponto, é justamente o poder executivo que está enviando ao Congresso Nacional agora uma lei que é, na verdade, a censura das redes sociais. É comandada pelo poder executivo. Então, nós estamos... esse conjunto de degeneração que você bem descreveu está caminhando a ponto não só da AGU, mas o próprio governo se empenhar em aprovar um projeto para censurar as redes sociais. Então, isso que você falou da AGU ser um árbitro da verdade ou da mentira, o que é o fato distorcido ou não, provavelmente agora vai ser oficializado se um projeto desse é aprovado, ou a AGU, alguma outra instituição ligada ao Poder Executivo, para arbitrar o que é verdade e o que é mentira. Isso é o fim da linha da democracia liberal? Olha, vamos lá, né? Nós tivemos recentemente um caso, né? Passou meio desapercebido, foi naquele episódio lá da Janja na China, até houve fake news, está cheio de fake news, são milhares, milhões de fake news o tempo inteiro, porque isso está no mundo inteiro, não é só no Brasil. E a AGU determinou que as plataformas retirassem fake news lá em 24 horas sob pena de sanções, não sei quais sanções exatamente. Não é papel da AGU fazer isso, simplesmente não é papel. Nesse caso eram fake news, mas poderiam ser, como dizem, informações distorcidas, opiniões. Uma opinião, por definição, não é uma fake news. Né? Você chamar um político de ladrão, por exemplo, né? Ou chamar um político de genocida. Eu não faço isso, eu sei que você também não faz, porque nós prezamos pela educação. Né? Mas, bom, isso faz parte do que o James Madison chamava de animaversão, quer dizer, na República, e olha, o James Madison nem conheceu a internet. Né? Todo mundo que é jornalista ou que já deu opinião sabe, você faz um comentário, tem 1000 comentários embaixo, uns 200 é ofensa. Lamento, eu não gostaria que fosse assim, mas uns 200, 20%, 30%, porque as pessoas são assim, o ser humano é assim. Você vai fazer o quê? Quando você tenta limpar esse mundo, né, só vai ficar coisa boa agora na internet, só vai ficar coisa elegante, não pode ter discurso de ódio, não pode ter nada. Tá ótimo, eu adoraria isso. Se tivesse um robô né, perfeito, imparcial, que passasse no que eu chamo de teste John Milton, quer dizer, que um robô infalível. Né? O John Milton... Ele diz assim, os juízes são falíveis, então não dê essa atribuição para os juízes, porque eles serão seletivos. E o Brasil, nos últimos anos, está nos provando a tese do John Milton. Os juízes são seletivos, eles só veem... Você vê que todos os censurados, todos são de um lado, o outro lado não tem fake news, não tem problema. A própria AGU, ela só encontra problemas de um lado, por outro lado, ela não. Como o próximo governo, se fizer a mesma coisa e for do outro lado político, se for um governo, vai também fazer a mesma coisa do outro lado. Não é assim que funciona a democracia liberal. Agora, esse tema, por exemplo, das redes sociais, bom, vamos supor que nós possamos chegar a um acordo sobre aumentar o grau de controle, monitoramento, moderação das redes sociais. Eu tenho uma fórmula para esse acordo. Vou arriscar aqui no teu programa anunciar a minha fórmula, Fórmula Schiller aqui de aumentar esse monitoramento. Vamos chegar ao seguinte acordo, que nós topamos aumentar o grau de exigência em relação às plataformas em tudo que diga a respeito a crimes claramente tipificados. Crimes contra criança, tráfico de crianças, exploração sexual de crianças, terrorismo, tudo que diga drogas, indução a suicídio, ou seja, tudo que diga a respeito a mulheres, crianças, populações vulneráveis, crimes claramente tipificados. Não há nenhuma divergência no Brasil. Quem será contra que se aumente a fiscalização sobre indução a suicídio de jovens ou sobre
pornografia infantil, o tráfico de pessoas. O problema é que tem um truque nesse jogo o tempo inteiro. Semana passada, nessa proposta do governo, de novo está o truque lá. Você começa mediação ou punição, etc., retirada de conteúdos de exploração sexual de crianças, etc., desinformação eleitoral lá na ponta. Então começa como essa confusão entre aquilo que são crimes claros e tipicamente, claramente tipificados e delitos de opinião é que é inaceitável. Né? Se a regulação que está sendo discutida no Supremo agora, né, na minha opinião, deveria ser no Congresso. Exatamente. No Congresso. Mas vamos lá, que o país está discutindo, fizesse uma clara menção de que é vedada a censura de opinião política, não existe o delito de opinião, que isso fosse de maneira claramente estipulada, eu acho que boa parte do problema está resolvido. O problema é que... As escorregadas. O problema é que nós somos todos no Brasil gatos escaldados. Né? O que se viu no Brasil nos últimos anos é exatamente a censura do delito de opinião. Eu canso de dizer aqui, e ninguém nunca me contestou. Censura prévia é vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Se nós enfileirássemos aqui 200 juristas de todas as colorações, todos concordariam sobre isso. Todos concordariam sobre isso. Né? Como é que ela é praticada no Brasil? Abertamente. Em grande escala. Quando um juiz, um ministro, sei quem for, né, determina a retirada de alguém, de uma pessoa das redes sociais, porque esta pessoa, segundo a interpretação da autoridade, é uma ameaça, logo ela deve ser retirada, isso é censura prévia. Você não está tirando o conteúdo. Vamos dizer que alguém poste um conteúdo nas redes sociais que seja considerado uma ameaça. Então você determina, a partir de uma decisão judicial, que aquele conteúdo seja retirado. Isso é o que está dito lá no Marco Civil da Internet, no artigo 19, tá certo? Então, em tese, isso poderia ser feito. Então, vamos pegar o caso, Rodrigo Constantino, poderiam pegar o Guilherme Fiuza, que foram banidos dessa maneira. Se por acaso algum conteúdo do Rodrigo Constantino, de fato implica em um crime claramente tipificado, eu não conheço todos os tweets do Rodrigo Constantino, mas vamos supor. Então você tem que identificar este conteúdo e dizer, este conteúdo deve ser retirado. Né? Você pode até mandar uma carta, cuidado aí, meu amigo, não fica fazendo essas coisas, mas o recado está dado, né? Você tira o conteúdo. Agora, você simplesmente banir a pessoa com ofício, isso é censura prévia, você está impedindo ele de falar antes de que ele fale. Então, isto foi praticado no Brasil a rodo. A rodo no Brasil. Nós tivemos um caso, na minha opinião, um dos casos mais escandalosos, que foi do Homero Marques, um deputado lá do Paraná. Ele não postou nenhuma opinião, ele postou um banner de um evento em Nova York, era um protesto contra um evento lá de Minas, antes do evento acontecer. Inclusive o evento, o protesto acabou sendo meio mal educado, até meio violento e tal, mas antes, agora postar um banner dizendo, pessoal, vai ter o protesto em Nova York, bane o cara. Ficou 6 meses banido, não sei quantos meses banido. Né? E assim, esses casos no Brasil viraram meio feijão com arroz, assim, sabe? Assim, esse caso daquela revista golpista. Não, acha alguma coisa aí, vamos desmonetizar. Mas não achei nada, só achei matérias jornalísticas. Bom, usa a criatividade. Não estou inventando, foi dito. Então, quer dizer, assim, a minha impressão é que nesse tema da regulação, que haja, digamos assim, que possa haver um consenso no Brasil de que deva se fazer uma moderação mais rigorosa por parte das plataformas, que elas possam aperfeiçoar, por exemplo, o sistema de notificações de usuários. Né? Perfeito, eu acho que desde que sejam relativamente a crimes claramente tipificados, né, e seja vedada a censura política, eu acho que se poderia produzir um acordo. Não me parece que seja esse o foco, infelizmente. E se fosse isso, nós poderíamos simplesmente criar um adendo no Marco Civil da Internet, que já é uma lei exemplar. Mas o que hoje nós temos o risco de presenciar, né, Schiller, é justamente esse Marco Civil da Internet, que é uma lei exemplar, aliás, mundialmente reconhecida como uma lei exemplar, se tornar inconstitucional. Bom, vamos lá, o Marco Civil da Internet, quer dizer, ele foi um resultado de uma ampla discussão no Brasil, é uma lei em vigor, tem um argumento que me parece completamente consistente,
bom, já que o Congresso não age, nós temos que agir. O Judiciário, o Congresso não é obrigado a mudar uma lei que está em vigor. Se o Congresso promulgou uma lei, não é, há 10 anos atrás, primeiro que para uma democracia liberal é uma lei jovem. Nós temos no Brasil essa ideia de que tudo deve ser mudado o tempo inteiro, e por isso nós somos um país da insegurança, da imprevisibilidade. As leis não precisam mudar toda hora. Agora a gente está cometendo o mesmo erro com o Código Civil. Estamos arriscando o mesmo erro com o Código Civil. Mas vamos lá. Então, assim, primeiro não precisa mudar. Se o Supremo considera que deva... essa leitura de que o artigo 19 é inconstitucional a partir de uma leitura genérica de princípios da Constituição, ora, leitura genérica de princípios da Constituição, eu vou arriscar dizer que cabe quase tudo. E eu aqui não duvido da boa intenção dos ministros, realmente não duvido, não acho. O problema é que as boas intenções não fazem uma república, pelo aquilo que disseste na abertura do programa. Porque as boas intenções, não é, pertencem ao juízo subjetivo dos homens. E a república é o governo das leis, não é, do contrato. Quer dizer, alguém quer viver num país ou numa sociedade onde os seus direitos dependem do bom juízo de quem detém um poder discricionário sobre a sua liberdade, sobre a vigência desses próprios direitos? Eu não. Acho que ninguém quer. Né? Porque toda a construção moderna da democracia liberal foi feita contra essa ideia. Contra essa ideia de que os direitos das pessoas vão flutuando a partir de leituras que em algum momento autoridades fazem sobre o que define os direitos e a justiça, etc. Então, na Constituição brasileira, a Constituição brasileira é extensa, é grande, então tem muita coisa lá, tem muitos princípios. O princípio da dignidade humana, o que cabe no princípio da dignidade humana? Eu posso fundamentar quase qualquer coisa, eu posso fundamentar o marco temporal das terras indígenas de um jeito ou do outro, o aborto de um jeito ou do outro, né? Qualquer coisa, drogas, liberação ou não, porque eu faço uma leitura do que no meu juízo corresponde à dignidade. Então, a dignidade corresponde à liberdade de expressão, o direito das pessoas expressarem suas ideias, ou a dignidade humana corresponde a proteger, eventualmente, pessoas que não querem escutar determinados tipos de discursos porque se sentem ofendidas. Então, eu não posso fazer isso. Por isso que existe uma coisa chamada Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o que é? É uma solução imperfeita. A pergunta eventualmente, seja menos imperfeita dentre as soluções imperfeitas que nós temos, porque ela expressa a opinião de toda a sociedade, porque as pessoas têm um mandato, né, porque ali tem um pluralismo, e um debate é longo, todos podem intervir. Enfim, tu conhece melhor que eu isso, os teus estudos, enfim, a tua formação, mas vamos lá. A democracia liberal, ela busca soluções menos imperfeitas, né, para lidar com esses temas, né? A solução perfeita era a monarquia divina. Essa era perfeita. Só que também não funcionou. Agora, o Schiller, uma autora que nós dois prezamos muito, a Hannah Arendt, ela escreveu aquele livro fantástico, As Origens do Totalitarismo, e lá ela menciona 3 sintomas que me parecem que se aplicam à realidade e que é preocupante, né? O primeiro sintoma que ela menciona é justamente uma apatia e omissão da sociedade a esses abusos. As coisas vão acontecendo, algumas instituições ou pessoas acabam sendo coniventes, porque, na verdade, tem outros interesses ligados ao Estado, então para que eu vou me dispor com o governo? Existe uma apatia, mesmo uma omissão, as pessoas falam, olha, na verdade, esse aqui é um governo que está colocando ordem na casa, acabando com os nossos adversários, deixa rolar um pouco. Então, esse é um ponto importante. O segundo é uma degeneração institucional. As coisas vão se degenerando e cada vez mais vai se tornando o regime dos homens, né? Então, você deturpando o que está escrito na Constituição, na lei, o sistema eleitoral, a liberdade de expressão, né? E o terceiro ponto que ela menciona muito bem, como talvez o número 1, é a degeneração das liberdades individuais, da liberdade de expressão. Essa geralmente é o primeiro alvo a ser atacado, né? E esses 3 aspectos que ela menciona muito bem estão aflorando de uma forma muito visível na sociedade. Então, não parece que é um soluço arbitrário, parece que é, sim, um processo de degeneração institucional muito sério. O que nós podemos fazer como sociedade para evitar que isso acabe num regime, de novo, autoritário
como já tivemos no passado? Olha, Davi, eu acho que tu toca exatamente no grande ponto brasileiro, não é? Eu escrevi recentemente um artigo na Veja tocando exatamente nisso, não é? Quer dizer, é a ideia de que, primeiro, a nossa síndrome autoritária, nosso espírito, a vibe autoritária, não está só no Estado, ela está na sociedade também, ela é difusa, não é? Porque às vezes, né, a gente tem... Não, tal, isso é como esses dias sobre o Raimundo Fauro, o estamento burocrático, o veso patrimonialista, está na sociedade. Quando a gente viu no INSS, agora está nos sindicatos, está nas associações, está no Congresso, está, enfim, é espalhado, é uma cultura que tem no país, né? E essa intolerância também. Nós tivemos 2 casos, até que eu menciono no artigo. Um é aqueles jovens que foram espancados, literalmente, expulsos da universidade. Na Federal Fluminense. Isso era uma manifestação, distribuindo panfletos, só que eram de direita. Só que a universidade é de todos. Todos pagam tributos. A esquerda comanda as universidades. Distribui panfleto. Eu, quando eu era jovem, eu era de esquerda, eu distribuí muito panfleto na universidade. Né? Eles foram distribuir o panfleto deles, foram expulsos a pontapés, a socos, a pauladas. E a sociedade deixou por isso mesmo. Deixou por isso. A própria reitoria, pois é, mas esses discursos aí... Então, sim. Agora nós tivemos esse caso do Ives Gandra. Imagina o seguinte, um jurista pode dar a interpretação que ele quiser para a Constituição. Você pode concordar ou não concordar. Nesse caso, eu discordo do Dr. Ives Gandra, né? Mas é um senhor, a parte de fato tem 90 anos de idade, mas mesmo se tivesse 30... Uma obra extensa. Uma obra extensa. Então a ABI, que eu cresci aprendendo a respeitar a história democrática da ABI, vai processar um jurista porque interpretou, mas o texto dele estava na pasta não sei o quê desculpa, você escreve um texto, você não sabe que pastas o texto vai estar. É o direito dele, se ele acha que as Forças Armadas deveriam cumprir um papel moderador em certas circunstâncias, que eu discordo, né? Quer dizer, como que isso pode ser um crime? Como que uma opinião jurídica pode ser um crime? Então, assim, nós temos essa confusão. Eu gosto de assistir, eu tenho um veso que nem o teu, assim, um pouco a gente gosta das questões teóricas. O tema do monarca, por exemplo, que me encanta discutir, porque ele diz assim, não, eu acho que mesmo o partido nazista deveria ter liberdade de expressão. Eu, pessoalmente, não acho. Mas ele acha, é um direito dele achar. Ele não está defendendo as ideias nazistas, ele não está defendendo um partido nazista, ele está dizendo que acha que deveria acontecer no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos. É uma visão, no caso é a primeira emenda. Então, não, criminaliza, multa. É o caso da Cláudia Leite, que ela muda uma palavra de uma divindade na letra, então ela é punida, ou tem um processo, Nós viramos uma sociedade neurótica, eu não sei bem dizer isso, quer dizer, uma sociedade... Quer dizer, alguns dizem isso, eu passei a reler o Jean-François Revel. Maravilhoso. Outro grande intelectual, quase contemporâneo da Hannah Arendt, um pouco mais, mas francês. O Jean-François Revel escreveu um livro que é chamado Tentação Totalitária, nos anos 70, onde ele tem uma das frases dele, grandes frases, ele diz assim, a liberdade é mais complicada, a autocracia é mais fácil. Porque a autocracia alguém vai... Porque isso que tu falas, né? Nós vamos cedendo à facilidade. Então, deixa o juiz decidir, deixa censurar esses caras, vamos... Mas os direitos individuais... Por que a liberdade é mais complicada? Por N razões. A liberdade é complicada, primeiro porque eu tenho que escutar os outros, eu tenho que ouvir quem eu discordo, é insuportável às vezes. Né? Eu tenho esse negócio do check and balance, né? Freio e contrapeso, complicado, tem que respeitar os poderes, a autonomia, às vezes ela é lenta. Então tem que mudar o marco civil, tem que ir para o Congresso, tem que discutir, então tem um processamento. Mais fácil, não é mais fácil o Supremo decidir esse negócio, só são 11, né? Não precisa ter 512 caras. Então, né, e depois ela é complicada porque a engenharia dela, por que você deve proteger o pior discurso para garantir a vigência da norma? Isso é genial na democracia liberal, né? Você não deve proteger, porque se você não proteger os piores, e ninguém sabe exatamente quais são os piores, porque há divergência sobre isso, você não mantém a regra. Então, né, se você admitir a hipótese que este você deve tirar, por que eu não tiro este aqui também? Daí começa. Então, se eu aplicar essa aplicação que se fez genérica no Brasil, o princípio do dano do John Stuart Mill, isso aí causa dano, então tira. Né? Minority Report, né? Eu acho que vai causar dano no futuro, então eu tiro agora. Mas como é que eu sei que esse causa dano, mas esse aqui não causa? Esse aqui é que nem discurso de ódio, né? O sempre do outro. Então isso,
Olha, os americanos, para de novo falar do meu guru James Madison, eles sacaram isso na época dos Founding Fathers, né? E eles disseram assim, não dá para começar a ladeira escorregadia. Isso é ladeira escorregadia. Você a única maneira de resolver isso é você não dar o primeiro passo. Porque se você der o primeiro passo, vários passos serão dados na sequência, né? Se você admitir que você pode fazer cintura prévia aqui, você vai admitir que você... Bom, e aí, nós estamos no Brasil, já estamos longe na ladeira. Esse que é o problema. Nós já estamos há 6 anos nessa ladeira. Agora entrou a AGU, agora nós estamos querendo mudar o marco da internet, e eu acho que a tua pergunta ela é real e até certo ponto angustiante, porque a pergunta, bom, quem é que vai fazer um freio de arrumação nesse processo? E acho que isso deve ser feito exatamente assim, com debate, com a discussão, as pessoas se darem conta. Porque a democracia, eu diria assim, quem que é um dos gurus desse... É o Barack Obama. Eu gosto de citar ele. Algumas pessoas ficam bravas que eu cito muito Obama, mas eu gosto de citar o Obama, né? Ele diz, olha, a democracia ela é chata muitas vezes, porque você perde, você ganha, você fica brabo, você escuta coisas que você não quer ouvir, você perde eleições e tal, seu inimigo ganha, você fica com dor de cabeça e tal. Mas no longo prazo ela é melhor para todo mundo, né? Ela é melhor para todo mundo. E tem uma tradução mais simples disso, quer dizer o seguinte, imagina que você der ao governo a discricionariedade para tirar conteúdos, como está se querendo fazer, a AGU está fazendo, na verdade, tem que entender o seguinte, daqui a 2, 3 anos, o seu inimigo pode estar no governo. No poder. Vai estar com o mesmo poder. Então você está dando para ele um poder contra você. Por isso que a regra de direito, ela não deve fazer isso. Certo? Então, eu diria assim, eu acho que existe na base da sociedade brasileira uma cultura autoritária. Né? Nós tivemos 2 grandes ditaduras do século XX, nossa democracia é relativamente jovem, há um processo de polarização, as paixões políticas elas são poderosas, né? E tem isso, né? O Jean-François Revel, nos anos 70, ele se perguntava assim, por que cargas d'água os intelectuais franceses se seduzem tanto por ideias claramente fracassadas? Por que cargas d'água apoiam o regime, o sovietismo, e acham que lá ficam se iludindo, que lá tem uma verdadeira liberdade? O Sartre, o Camus com o Sartre foi a mesma coisa, dizendo, olha, desculpa, isso não, o Raymond Aron e tal. Eu passei a reler esses autores, né, depois de coroa, né, porque eles tiveram o mesmo espanto. A sedução, muitas vezes, ou a forma como nós fazemos concessões para certas ideias, certas rupturas de princípios, que em tese nós não faríamos, mas que a disputa política, o calor da hora, até um certo cansaço, e eventualmente um desejo de não se incomodar muito, certo? A Hannah Arendt dizia, por exemplo, né, os alemães em algum momento trocaram a dignidade da humanidade pelo bem-estar das suas famílias. Tipo assim, para mim não me incomodar com esses nazistas, eu vou deixar. É cruel o que ela fez, né? Eu acho que aqueles eram momentos muito excepcionais. Né? Mas ela foi... Né? E ela, quando foi no julgamento do Eichmann, ele fez aquele argumento, eu estava cumprindo ordens, não é? Então ele tentou dizer que aquilo era kantiano, né? E ela disse, não é. Então, assim, a ausência do pensamento, ela falava, que é uma coisa importante, muito forte, né? Na democracia, quando você deixa de pensar e passa a cumprir ordens sem questionar ou aceitar esse tipo de arbitrariedade sem pensar, sem raciocinar, é aí que começa o perigo. Exatamente. Eu acho que o Brasil saiu na The Economist agora, The Economist Intelligence Unit. Nós caímos 6 pontos, 6 posições. Nós só caímos menos do que a Coreia do Sul. Teve aquele tentativa de golpe, etc., das democracias chamadas frágeis. Tá? No campo das... Então, assim, é um alerta. Os alertas estão dados. Para mim, o maior alerta veio da Espanha. Quando a Espanha, eu li uma manifestação do tribunal, uma alta corte espanhola, negando a extradição desse sujeito, o Oswaldo Eustáquio, e dizendo, olha, não tem delito de opinião aqui, vocês estão fazendo delito de opinião. E há sérios indícios de que há problemas graves. E está dito lá, problemas graves, prisão arbitrária, ausência de contraditório, punição de censura, etc. Então nós não vamos extraditar. Claramente está identificado aí um problema político da sua oposição ao atual governo, não sei o quê, a sua adesão ao outro
ao outro presidente, etc. Então, assim, não é a primeira emenda americana, não é a Espanha, é um país europeu. Então, há muitos sinais de que nós estamos com um problema. A questão é, o país está disposto a fazer esse freio de arrumação, voltar a dizer assim, olha, vamos deixar a democracia funcionar com seus mecanismos institucionais, etc., ou não? Essa é a pergunta que eu acho que está pairando no ar, hein? Agora, eu queria que você desse um pouco a sua impressão dos jovens, porque me parece que essa acomodação em não fazer o freio de arrumação parte muito mais de uma elite que está acomodada e já viu isso acontecer várias vezes na história, e se adaptou e acomodou e não tem tanto essa preocupação. Mas eu vejo uma juventude hoje com um grau maior, talvez, de espírito cívico, de engajamento político, se interessar pelas coisas públicas. Existe uma diapasão entre esta juventude e uma elite mais acomodada? Olha, que eu gostaria de ser mais otimista sobre isso, Felipe. A minha impressão é que a nossa educação, de maneira geral, ela é frágil sobre isso. Eu acho que nós não temos uma formação cívica consistente, como nós não temos em matemática, português e em outras disciplinas, especialmente nas escolas das redes públicas. E aqui eu sempre digo, quando eu falo, eu sou professor e eu sou solidário com os professores, não é um problema dos professores, né, porque é um problema de sistema, de modelos, né, dos incentivos, certo? E acho muito difícil fazer isso. Eu trabalho com ética, pensamento crítico, então exige toda uma técnica de você formar, de você exercitar isso. Isso é uma grande tradição, você fazer, por exemplo, você simular situações de debate político, você exigir qualidade na argumentação, pensamento lógico, eu, por exemplo, trabalhar os temas de liberdade de expressão, a literatura clássica sobre essa temática toda. Por exemplo, seria fantástico se ler John Milton, pode ser até numa tradução mais simplificada, se ler o John Stuart Mill, entender o que é a primeira emenda, o que são essas tradições, entende? E a tradição brasileira, vamos dizer assim, o Brasil tem, bem ou mal, uma tradição democrática recente, mas importante. Eu acho que eu, por exemplo, meus alunos, claro que eu dou aula na faculdade, é diferente, né? Mas eu, esse ano, por exemplo, aliás, já de alguns anos, eu peço para eles lerem 4 livros. A biografia do José Bonifácio, né? A biografia do Joaquim Nabuco, da Ângela Alonso, né? Peço para eles lerem o Mauá, né? E peço para eles lerem o Chateau, do Fernando Moraes. Né? São 3 livros. E é interessante, são 4 livros de 4 grandes personagens, em situações diferentes, em momentos diferentes, retratando especialmente esses 2 personagens, Bonifácio e Nabuco, né? E para entender um pouquinho a formação, e diria mais especialmente ainda no Nabuco, né? Que foi um homem que no século XIX foi um intelectual inquieto com esse tema. O tema institucional brasileiro, com o atraso brasileiro, com a desconexão brasileira com o mundo, e, enfim, né, aquele livro do escravismo brasileiro, é fantástico, um dos primeiros compêndios de sociologia, eu diria assim. O abolicionismo. O abolicionismo, né, enfim, eu acho que... O abolicionismo, desculpa, eu me troquei aqui. O abolicionismo, e acho que, assim, falta essa educação cívica no Brasil, né? E eu diria assim, eu sou do Fronteiras do Pensamento, como deve saber, a gente convidou o Jonathan Haidt para vir. Sim. Jonathan Haidt escreveu um livro que para mim é muito impactante, que é Essa Geração Ansiosa, onde ele fala do efeito da quebra da disciplina intelectual, da tensão, da dispersão provocada pelas mídias sociais. Como a juventude está muito ligada ao TikTok, às mídias, às social media, assim por diante, vai se perdendo a cultura de uma leitura mais longa, de uma argumentação mais complexa, certo? A ideia de ficar passando vídeos e comunicando, e aquela linguagem abreviada, e o reino da imagem, tudo aquilo, aquelas injeções de dopamina, que se chama, né? De prazer rápido e meio vazio, que gera angústia no final, porque você não tem nada no final. Isso me preocupa muito. Então, assim, eu tenho dificuldade. O que eu acho é que esses temas precisam ser discutidos realmente, assim, né? E eu acho que com professores, com o meio intelectual, com a mídia, ou seja, criar uma cultura de direita, uma cultura liberal democrática no Brasil, sabe?
que não é nem de esquerda nem de direita. Eu acho que a gente tem que aprender a diferenciar as coisas, sabe? Existe uma coisa chamada as regras do jogo. Elas servem, por vezes você vai ter governos mais sociais-democratas, mais de esquerda, por vezes você vai ter governos mais liberais, isso faz parte do jogo. Mas tem uma base de direitos que é um patrimônio comum a todos, não é? Aí entra a liberdade de expressão, por exemplo. Não é à toa que, historicamente, quem defendeu a primeira emenda nos Estados Unidos foi a American Union Civil Liberties. Aliás, American Civil Liberty Union, né? ACLU, que era, em grande medida, feita por advogados de esquerda, progressive, e judeus, que defenderam, inclusive, um sujeito chamado Clarence Brandenburg, em 69, que era um líder da Ku Klux Klan. Exatamente. E eu sempre fui encantado com esse episódio, porque quem defendeu foi uma jovem negra, progressive, esquerda, ela está viva até hoje. Ela foi membro do Congresso americano há muito tempo, democrata, militante pelos direitos civis, etc, etc. E perguntavam, a vida inteira perguntavam para ela, por que você fez isso? E ela dizia, eu fiz isso e faria de novo. Porque ao defender os direitos de alguém que, obviamente, era a negação de tudo que eu pensava, eu estou defendendo os meus direitos, estou defendendo os nossos direitos, porque os direitos são os mesmos. Né? E essa cultura parece que nos falta um pouco, essa capacidade de separar, né? Que é aquela velha frase do Rui, né? Então, enfim. Mas sabe que tem um ponto interessante que você traz aí, esses contrapontos com a cultura norte-americana, que a cultura desde os Founding Fathers era o seguinte: o que está na lei é o que limita o poder do governo, o resto é o poder da sociedade. Nós no Brasil parece que é inverso isso. Fica um pouquinho de liberdade para as pessoas, mas está tudo no Estado. Aliás, como é o tamanho da nossa Constituição, como você bem disse, ela regulamenta quase tudo, ela legisla sobre absolutamente qualquer aspecto da vida. Então, na verdade, pouca liberdade para o indivíduo e muito poder para o Estado. E lá era o oposto, né? Sempre foi o oposto. Agora não dá para repetir isso, porque agora estou começando a entrar num campo minado lá também. Mas a ideia de que o governo tem um poder limitado e o maior poder e responsabilidade está na mão do indivíduo. Olha, eu acho uma atração, de fato, agora acho que os Estados Unidos vivem uma turbulência, essa exasperação, uma polarização, as novas identidades, elas foram mudando isso. Para um lado e para o outro. Né? Para um lado e para o outro. Né? A liberdade de pensamento é interessante isso. Ela é minada nas universidades americanas em função da woke culture, etc. Né? Safe space, né? E outras. Então, mais agora o próprio governo americano. Então vamos analisar as redes sociais para ver se o sujeito pode entrar ou não pode entrar. Qual é o critério para fazer isso? Funcionários. Imagina, isso é uma cultura. Então, você vai agora... Bom, Harvard não tem uma adequada divisão entre conservadores e liberais. Então, precisa o governo agora nomear uma comissão para saber como é que vai ser a distribuição ideológica dos professores. Então, isso tudo é um sintoma do mal-estar contemporâneo da democracia, mesmo numa grande democracia como a democracia americana. Né? Mas nos seus fundamentos históricos, eu concordo inteiramente contigo. Por exemplo, quando o Madison fundamenta a primeira emenda, muito tempo depois, ele diz, olha, a liberdade de expressão não é um direito dado pelo Estado, é um direito inerente aos indivíduos, é um direito que ele não é uma concessão. Né? Inclusive faz distinção com a common law inglesa. Na Inglaterra você tinha, né, do parlamento, né, ele concede, ou o parlamento chancela. Não, nos Estados Unidos é diferente, porque é uma república. As pessoas têm direito. O parlamento não legislará. A primeira emenda ela é negativa. Né? Não fará legislações restringindo a liberdade de expressão, certo? Então é um direito negativo, a liberdade negativa. Assim, o direito é das pessoas. Né? Isso, quando o Alex Tocqueville fez aquela famosa viagem, maravilhoso livro, que aliás eu recomendo, outro livro que deveria estar no currículo, é verdade, que é a Democracia na América, ele diz, olha, o que me encantou lá foi essa vida associativa. A democracia americana não se dá no grande palco federal, né? Se dá nas comunidades. As pessoas, as associações nas comunidades, elas se reúnem para resolver problemas, elas tomam iniciativa. Se precisa construir a escola, a igreja, fazer... Claro que era uma vida mais simples, mas esse sentido americano, isso foi se perdendo. Né? Se você ler por Hillary Putnam, por exemplo, né, recentemente, que ele jogando boliche sozinho, né, bowling alone,
que a ideia foi se perdendo um pouquinho da cultura cívica, muito em função da tecnologia, talvez as megalópolis, a vida urbana, depois já entra a internet, mas mesmo com a televisão. Ele tem N fatores sociológicos, bem complexos, né, que foram levando uma certa perda de cultura pública, né? Mas eu acho que essa é a grande tradição. O Brasil não tem essa tradição, né? O que nós temos? Nós temos uma tradição interessante. Nós fizemos uma transição democrática, na minha opinião, muito robusta. Eu acho que nós criamos um certo consenso em torno do Estado de Direito, né? Nós tivemos muito tempo, pelo menos a ilusão de que nós tínhamos uma democracia inclusiva, né? Onde você teve, então nós tivemos, por isso que eu percebi como em 2018, as coisas mudaram no Brasil, né? Eu me lembro que eu escrevi um artigo na época, levei xingão de tudo que é lado, tá? Mas a minha vocação é essa, né? Eu me lembro assim, olha, os sociais-democratas comandaram o país durante o governo Fernando Henrique, ótimo. A esquerda comandou durante 13 anos, durante o Lula, Dilma, ok. Agora a direita vai comandar, né? Então, tá ok, se o cara é de direita ele gosta, se o cara é de esquerda ele não gosta, se o cara é de direita ele não gosta do Lula. Isso é a democracia. Você gosta, não gosta. Mas você faz a oposição, faz a crítica, mas você entende que é assim. Aí começou um negócio inaceitável, intolerável, inominável, não sei o quê. Calma, né? Isso, eu não acho que isso seja só de um lado. Eu acho que existe uma intolerância mais ou menos difusa, dada a polarização, né? Mas e aí você tem, e inclusive por parte dos setores da direita também, certo? Por exemplo, você pode ter todas as críticas ao processo eleitoral de 2022, que houve interferências, a gente mesmo colocou aqui, censuras, etc. Bom, perdeu a eleição, aceita o resultado. Você tem que aceitar o resultado. Aceitar o resultado numa democracia, né, mesmo que você tenha críticas ao processo, faz parte do jogo. Você vai aceitar o resultado, vai ser oposição. O mandato é para você ser oposição. Ser oposição também é bom na democracia. Você vai fazer oposição, né? Por exemplo, né? E as pessoas foram pedir o quê? Intervenção nos quartéis. Eu li esses dias um crítico muito interessante. Ele disse, olha, deveriam ter ido na frente do Congresso. Se elas fossem na frente do Congresso, pedir que o Congresso tomasse uma atitude, sei lá, fizesse... Bom, tudo bem, né? Agora, pedir um general? Por que um general tem a ver com isso? Então, óbvio que reflete uma cultura autoritária. Tem gente, não, mas nós temos que parar e pensar. Parar e pensar. Não compete a intervenções. Isso é o autorismo instrumental, certo? Então, é uma cultura que ela vagueia pelo país, né? Enfim, digamos assim, não há bala de prata para resolver isso, na minha visão, Felipe. Eu acho que a bala de existe é só o debate público, é o jogo de ideias, são os artigos de jornal, livros, seminários, educação, que vai, de alguma maneira, fazer com que as coisas... E eu diria o diálogo. Acho que todos nós, dependendo da posição que se tenha, devemos conversar com gente que pensa diferente da gente. É verdade. Isso, para mim, é uma coisa... Muita gente, não, porque nós estamos numa sociedade tribalizada. Como dizia o Cassius Tain, o famoso... jurista americano, tem a espiral da polarização. Você fica num grupo, você vai indo naquele grupo, né? Exatamente. Você vai ficando mais radical. Então tem que interagir com gente que pensa diferente, pensar, mesmo que às vezes é meio, né? Porque isso faz parte do aprendizado democrático. Entende? Então, tô nessa, assim, vamos ver se a gente melhora. Agora eu quero fazer dois momentos da história do Brasil, um recorte, e ver se você consegue fazer uma leitura do que vai ser 2018. Primeiro, em 1954, Getúlio se mata, tem um intervalo entre até a posse do Juscelino, que parecia que ia ter golpe de Estado, parecia que não ia deixar o Juscelino assumir a presidência da República, mas aí acontece que o Juscelino consegue chegar à presidência da República e a gente entra numa, entre aspas, normalidade democrática ali, pelo menos por mais 4, 5 anos. Esse é um recorte. O segundo recorte é 64. A coisa vem degenerando e acaba no golpe. Então são dois momentos. Uma reação da sociedade que parecia que ia tomar um curso revolucionário ou autoritário e pende para a democracia, e o outro acaba pendendo para o autoritarismo. O que vai acontecer, que você vê na sua visão, com a conjuntura que nós vivemos hoje com 2018? 2026. Desculpa, 2026. 2026. Não, a minha impressão, quer dizer, é que eu acho que essa é a grande
pergunta, eu acho que nós não deveríamos, esse é o grande alerta para o Brasil, nós não deveríamos cair na tentação de ter um processo eleitoral em 26 como nós tivemos em 22. Eu acho que esse processo deve ser pautado pela intervenção mínima da Justiça Eleitoral, que aliás é sempre prometida, né? Intervenção mínima, autocontenção, e depois não tem isso, né? Então, assim, eu acho que as regras do jogo precisam ser respeitadas. Eu acho que a Justiça Eleitoral não tem mandato para editar o debate eleitoral. O debate eleitoral pertence à sociedade, pertence ao debate dos partidos e candidaturas, né? E acho que esse é o grande risco. Quer dizer, nós estamos discutindo agora uma revisão do Marco Civil da Internet. Nós vamos entrar numa eleição dando poderes a um órgão político como executivo de monitoramento do espaço digital. Olha o grau de conflito potencial que tem isso. Olha, a gente gosta muito de história aqui, eu e o Felipe, então a gente fica citando, mas um dos grandes ensinamentos por John Locke. John Locke escreveu, quando ele estava no exílio na Holanda, final do século XVII, ele escreveu as cartas sobre a tolerância. E um dos tantos argumentos, porque foram várias cartas, na verdade, era de que na situação, ele se deu conta de uma coisa óbvia, que a Europa tinha se transformado num continente plural, por causa da reforma. O problema lá era mais a religião, era a política também, mas era muito a religião. Hoje é a política, né? E que qualquer governante que tentasse impor, né, uma religião oficial e censurar as demais, não iria produzir a mínima estabilidade para governar. Eu até chamei num artigo que eu escrevi do argumento da estabilidade. A liberdade de expressão ela é importante para a estabilidade das instituições políticas. Porque é uma ilusão enorme você imaginar que uma sociedade aberta você vai ficar censurando, e os outros não vão dizer nada. Os outros vão achar legal. Olha a situação ridícula que nós estamos no Brasil. Então tem exilados brasileiros agora. Exilados. Reconhecidos pela Espanha. Reconhecidos pelos Estados Unidos. Nós estamos caindo posições na The Economist. Nós estamos aqui discutindo sanções do governo americano, e não são sanções que vêm desse governo, já vêm né, do governo anterior, vem do Congresso americano. O governo Biden recusou a extradição do jornalista, um dos jornalistas censurados. O governo Biden, não foi o governo Trump. E no Congresso americano houve bipartisan, houve concordância entre republicanos e democratas sobre isso. Então, aonde que nós queremos chegar com isso? Aonde que o Brasil quer chegar com isso? Entende? Então, não tem isso, assim, o grau de conflitividade que isso vai gerar, se isso acontecer, se insistir nessa política. Primeiro, a primeira dica que eu vou dar aqui, de graça, no programa do Felipe, executivo não deve se intrometer em regular a opinião. O judiciário já não deveria, dentro de níveis estritamente legais e formais. Né? O executivo jamais. Então, assim, E depois, justiça eleitoral não tem mandato para editar o debate público. Enfim, eu vou te permitir, a minha última frase dizer assim, eu tenho mais wishful thinking do que previsão. Mas acho que o fundamental, assim, o Brasil não pode ingressar no processo eleitoral de 26, como fez em 2018. Schiller, muito obrigado, foi um prazer. É sempre bom a gente ficar conversando, dá para fazer um programa de 2h30 aqui, de debate sobre o Brasil. Muito obrigado. Te parabenizar pelo programa, pela tua postura, porque eu acho que exatamente isso que tu faz é contribuir para essa abertura de discussão no Brasil. Então, uma alegria estar aqui. Obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.